Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Oh, aleluia! É bom demais iniciarmos aí mais um retiro da família Zion, e eu acredito que é a grande família, não é? A gente fala sobre família, mas significa a grande família, que é o povo de Deus reunido no mesmo lugar para celebrar, para adorar e para cultuar ao Senhor, né? Eu queria pedir a ajuda de alguns homens para me ajudar aqui, deixa eu ver se isso aqui dá. Talvez esse aqui dê. Se pudesse virar ele um pouquinho mais, se não vira, a gente dá um jeitinho aqui. Ah, boa. Muito bem. Você fica um pastor moderno. Pois é, eu vou chegar nesse nível. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, hoje eu quero compartilhar com vocês, nesta noite, uma palavra que está ardendo no meu coração já há um bom tempo. Eu quero pedir que você feche os seus olhos, por favor, que você me ajudasse aqui visualizando algo na sua mente. Então, feche os seus olhos. Queria que você imaginasse um grande campo aberto, cheio de gramas, e você vendo todo mundo que está aqui nesse lugar lá junto. Todo mundo de mãos dadas. Queria que você visualizasse essa cena. Um campo aberto grande, sem árvores, sem nada, mas assim, com todos nós, juntos, de mãos dadas, andando em direção ao lugar que eu vou mostrar para vocês aonde é. Mas pensa todo mundo junto de mãos dadas. Ninguém separado, ninguém isolado. Todo mundo de mãos dadas. Agora imagine vocês olhando para frente e vocês vendo um lugar onde está cheio de anjos louvando e adorando a Deus, pulando e com muita música, e você levando todo mundo junto para esse lugar. Consegue imaginar esse lugar? Vão imaginando. Imagina todo mundo junto, cantando, pulando de alegria, indo em direção ao lugar onde está cheio de anjos, pulando, cantando, som alto, celebração a Deus. Imagina esse lugar e todo mundo indo junto. Pensa numa coisa boa. Fecha os olhos, abre ainda não, acabou ainda não. Continua pensando, está no caminho, está no projeto, está indo para frente. Agora, comece a imaginar algumas pessoas perto de você que estão machucadas no seu físico. Algumas estão com uma dor muito grande na perna, não conseguem caminhar direito e precisam de ajuda. Outros estão com ferimentos nos braços e também não conseguem caminhar corretamente porque estão com muita dor. Outros estão com dor na alma. Estão caminhando um pouco triste, mesmo vendo você alegre, mas tem alguns que estão tristes no caminho do seu lado. E você indo para frente, vendo lá na frente todo mundo pulando, saltando, mas tem algumas pessoas que não estão muito bem. Daqui a pouco você olha para o lado e você vê muita gente doente, no chão, querendo ir aonde você está indo. Mas por problemas que eles estão vivendo, eles não conseguem sair do lugar, estão paralisados. E vocês olham para frente e veem lá todo mundo pulando, saltando, e vocês querem ir para lá, mas você olha para o lado e vê algumas pessoas que estão sofrendo e não conseguem se mover. Aí eu pergunto a vocês, eu quero que você responda para você. Como fica o seu coração diante de uma realidade dessa? Você se comove com essas pessoas? Ou você quer ir em direção aonde está alegre e você quer se alegrar com as pessoas lá no altar, lá com os anjos? O que move o seu coração? Às vezes pode parecer uma dúvida grande, né? Porque você quer ir no lugar onde está sendo bom. Mas ao mesmo tempo tem pessoas que querem ir também, mas não conseguem ir.
Senhor, eu quero te pedir agora, neste momento, que o Senhor venha sobre nós, nos dá a visão clara do que o Senhor tem para nós como família do Senhor, como povo do Senhor. Qual o sonho que o Senhor tem para a gente? Qual o propósito que eu tenho para nós, para a nossa igreja, para o nosso povo, que é o povo do Senhor? Nós não somos uma família isolada, nós pertencemos ao povo do Senhor, a família grande que é a família do Senhor. Mas queremos, Pai amado, estar com o coração inclinado para aquilo que o Senhor tem para nós. Então eu quero te pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que a gente nunca se afaste, nunca perca a perspectiva, Senhor, da compaixão pelas pessoas. Nunca perca a perspectiva de ser, meu Deus, canal de bênção para outras pessoas. Que a gente não viva apenas pensando em nós, mas que a gente pense em ajudar outros a ir aonde nós estamos indo, Senhor. Que temos um coração assim também. E nos abençoa nesta noite, Pai. Fala com a gente. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Queridos, este é o sonho que Deus me deu para Israel. É o sonho onde nós estamos juntos indo em direção, onde a manifestação do Senhor tremenda, a glória de Deus está naquele lugar, muitas pessoas louvando, pulando de alegria, exaltando ao Senhor. Mas ao mesmo tempo nós temos pessoas ao nosso redor, ao nosso lado, próximos de nós, que estão feridos, machucados e querem estar junto com a gente onde estamos indo. Mas muitos de nós não estamos olhando para esse povo. O tema do nosso retiro é fé e família. A fé ela precisa nos mobilizar a não apenas pensar em nós, mas nos levar a mobilizar, a fazer algo por aqueles que também querem estar onde nós estamos. Sabe, a gente está vivendo momentos tremendos com o Senhor. Começamos o ano com muitas perspectivas desse ano. Obras ainda maiores, falamos sobre fé, sobre crescimento, e falamos agora recentemente da ação do Espírito Santo sobre a gente. A gente está sempre só se enchendo, se enchendo e se enchendo. A gente está no retiro para se encher mais de Deus, buscar mais de Deus. Mas o Senhor me levou a compartilhar com vocês algo que está fervendo no meu coração. Eu vou falar hoje, eu vou falar também amanhã à noite. Vai ser em 2 etapas essa palavra. Mas eu quero levar vocês a entender o seguinte, para que a gente possa viver plenamente a vontade do Senhor, a gente precisa começar a pensar não somente na gente, mas em tantas pessoas que estão precisando também do que a gente tem. Do que a gente tem. Quando o Espírito Santo visitou os apóstolos, os discípulos, encheram com o Espírito Santo tremendamente. E Pedro e João foram para o templo para orar. Ali de cara encontraram uma pessoa doente. E eles não foram para a igreja e largaram aquele homem naquele lugar. Algo o impulsionou a parar. E quando parou, disse para aquele homem que estava paralítico ali há tanto tempo. E disse, ei, olha para a gente. Olha para nós. Aquilo que eu tenho, eu quero dar a vocês. Aquilo que eu tenho recebido, o que eu recebi de Deus, eu quero dar a você. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu quero dividir com você. E isso é viver por fé. Isso é entender que a igreja, que a família, que a minha família, a sua família, a família geral, a grande família que somos nós precisamos ser inspiração para outras pessoas. Nós precisamos ser modelo para outras pessoas. Nós precisamos levar as pessoas a experimentar aquilo que a gente está experimentando também. Porque é bom demais estar em comunhão, não é verdade? Amém? É bom demais crescer junto, não é verdade? Amém? É bom sentir Deus, é verdade? É bom demais, tudo isso é bom demais. Mas quando você vê ao nosso redor, a gente precisa ter um olhar com mais compaixão. Se a gente for olhar a história de Jesus, você vai perceber que Jesus, por onde ele passava, um homem cheio de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, é o próprio Deus vivo. Onde ele passava, onde chegava, a palavra diz o Senhor que ele olhava e via as pessoas e tinha compaixão delas. E depois de ter compaixão, fazia algo por elas.
Nós precisamos ser uma igreja que tenha muito compaixão pelos outros. Precisamos ser isso. E eu quero dividir com vocês uma palavra hoje. Eu quero ser um pouquinho rápido, na verdade, só uma introdução do que eu vou falar mais a fundo amanhã à noite, mas eu quero convidar vocês a ler Neemias capítulo 1, versículos 2 e 3, depois capítulo 4, versículos 14. Neemias capítulo 1, versículo 2 e 3 diz o seguinte, olha só, tá aí, isso. Anani era uma pessoa lá de Israel, dos judeus. Um dos meus irmãos, está falando sobre Neemias, veio lá de Judá com alguns homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que haviam restado, sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E olha o que eles me trouxeram como resposta. Aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Essa é a realidade que foi mostrada para eles. Então, um homem chamado Anani, juntamente com alguns homens, vieram e trouxeram um relatório para Neemias. Neemias vivia numa província do Império Persa, que foi iniciado ali e tal, estava lá como copeiro do rei. Recebe a notícia, então, do que está acontecendo com o povo, seu povo, com a sua família, com os seus, lá em Jerusalém, o povo que não foi levado para o cativeiro da Babilônia. E estavam sofrendo. Agora, olha o que fala o capítulo 4, versículo 14. 4, verso 14, diz... Fiz uma rápida inspeção, ou seja, depois de começar a reconstruir os muros, de ajudar o povo, ele foi inspecionar o lugar, como estava a realidade, e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e o restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, agora preste atenção, e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, suas filhas, pelas suas esposas e pelos lares de vocês. O texto fala, lutem, batalhem para isso, olhem para ao redor de vocês, olhem para a sua família, mas também olhem para a família do povo de Deus. A palavra não é somente para a minha família, mas olha para ao redor. Olha o que está acontecendo, lutem pelas famílias, lutem pelos filhos, lutem pelas filhas, lutem pelas esposas, lutem pela família, briguem por isso, façam melhor por isso. Porque isso vai trazer glória e bênção para o povo de Deus. A realidade desse povo qual que era? Como é que esse povo estava vivendo lá em Israel? Lá em Jerusalém. Havia falta de segurança porque não tinha muros, havia incerteza com relação ao futuro, vida com muito sofrimento, com pobreza, falta de comida, medo de ser roubado pelos vizinhos, famílias sem esperança completamente, havia muita incredulidade com relação ao que Deus podia fazer. Eles tinham perdido o templo, eles não tinham mais acesso a Deus. Ao que a gente se sente e vive aqui, eles não tinham mais isso, porque perderam a casa de Deus, perderam a comunhão, não tinha mais líderes espirituais que levassem a ouvir a palavra do Senhor. Tudo estava acontecendo entre eles dessa forma. Estavam abalados, sem perspectiva e sem esperança. Agora, deixa eu contar para vocês um detalhe que eu fui pesquisar. 2020, o mundo passou por uma tragédia. Qual foi? Pandemia do Covid. Eu vou só citar, assim, algumas coisas gerais, tá bom? Eu poderia até citar a porcentagem, mas eu não quero gastar tempo com isso hoje. Mas depois da pandemia, o que aconteceu com as famílias? O que aconteceu com as famílias? Isso inclui todo mundo. Não é somente as pessoas que não são crentes, mas todo mundo, tá bom? Grandes transtornos internos nessas famílias. Olha só. Dobrou o número de pessoas depressivas e ansiosas. Aumentou a ansiedade no povo de Deus, no povo em geral. O desânimo tomou conta. A insegurança com relação ao futuro, com o trabalho, o medo de como é que vai ser o futuro. Crise no casamento, mais divórcios, aumento de jovens morando juntos. Sabe por quê? Para poder pagar a conta. Eu poderia citar muitas outras coisas que eu anotei tudo. E a porcentagem de 40%, 50%, 60%. É o diagnóstico que está acontecendo aí fora. E que muitas vezes afeta a gente. Afeta a gente, às vezes está dentro da gente. Agora, Neemias, quando soube da tragédia que estava acontecendo lá, se posicionou.
Eu vou falar sobre isso amanhã. Mas se posicionou. Agora, com a gente aqui, como é que a gente tem que se posicionar? O que a gente tem que fazer por nós, por nossos filhos, nossas filhas, nossas famílias e também as pessoas ao nosso redor e também as pessoas que a gente conhece que estão longe do caminho do Senhor. Eu quero dividir com vocês 3 coisinhas básicas que são essenciais, que são armas que a gente não pode abrir mão. Luta significa usar armas. Ah, mas eu sou crente, não luto. Eu quero dizer a você que a Bíblia fala em 39 livros que Deus é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor dos exércitos, a gente vai ter luta. A gente vai estar sendo levado para lutar. Pode ser batalha espiritual, e pode ser batalha emocional, mas pode ser batalha de família, e a gente tem que lutar para que aquilo que é de Deus possa se estabelecer onde nós estamos. E o reino de Deus possa vir. 3 coisas, 3 armas que a gente não pode abrir mão. A primeira arma é a fé. Fé. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza, não é dúvida, daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós temos um povo que crê tanto em Deus, na hora dos cultos, na hora das orações pessoais em alguns momentos, mas na hora da crise, a fé em Deus não é tão forte assim. A gente baqueia, não é? Quando a coisa não sai como a gente espera, quando a gente tem desejo, a nossa fé fica questionando, será que Deus vai fazer mesmo? A gente começa a colocar em dúvida até quem é Deus. Mas eu digo que essa época em que estamos vivendo é uma época onde as pessoas estão sendo levadas a deixar de acreditar em Deus. Deixar de acreditar que Deus ele é poderoso. Ele pode transformar uma família, Ele pode restaurar um casamento, Ele pode restaurar uma família inteira, Ele pode salvar uma família inteira, Ele pode resgatar uma cidade inteira, Ele pode fazer milagres em todos os níveis, Ele pode fazer. Muitas vezes, sabe por que não acontece? Porque a gente não crê de verdade. Jesus não fez muitos milagres em muitas cidades, porque a cidade estava incrédula com relação a Ele. A primeira arma que a gente não pode abrir mão, para que a gente possa lutar pela grande família, lutar para um povo, para viver plenamente o propósito do Senhor, chegarmos até os céus. Jesus está voltando, gente. Ele está voltando, para a gente estar preparado para esse momento. Gente, é termos a fé alicerçada, firme. Firme. Como é que a minha fé pode ficar firme? 2 caminhos. Primeiro deles, leia a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se eu quero ser uma família e ter uma família de muita fé, eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso ter fome da palavra de Deus. Eu preciso ter fome da presença do Senhor quando eu estou lendo a palavra de Deus. Eu preciso acreditar nela. Hoje a gente não usa a Bíblia mais como fundamento básico para a vida familiar. Hoje a gente usa a Bíblia, usa o que o psicólogo falou, usa o que o outro falou, usa aquilo que o histórico falou, usa o que a medicina falou, a gente usa todo mundo. Tá bom, tá aí. Mas a essência para nós, do único que pode restaurar e mudar a nossa vida, está na palavra de Deus. Eu preciso acreditar que ela é a única que pode mudar a gente. A única. Você crê nisso? Amém. Você realmente crê que Jesus pode mudar? Amém. De verdade? Amém. Tá bom. Vou parar aqui. Assim, a gente precisa de verdade acreditar mais. Acreditar mais. A palavra de Deus que vai alimentar a nossa fé. E a segunda coisa é a oração, gente. Se a gente não ora, a gente não crê. Neemias era um homem de oração. A Bíblia, você vai ver, tem poucos capítulos desse livro, mas você tem ali 10 orações, pelo menos, que ele fez ao Senhor.
É um homem que tinha como base toda a certeza da palavra do Senhor. E olha que esse homem, possivelmente, nasceu já com o império persa sobre ele. Ele possivelmente já estava, ele não viveu praticamente lá em Jerusalém, Israel, já nasceu possivelmente no Império da Pérsia, já como escravo, e nasceu como escravo, mas ele ouviu o ensinamento dos seus pais, ouviu sobre a palavra do Senhor, não deixava de acreditar na palavra de Deus, não deixava de confiar no Senhor, mesmo servindo ao outro rei, mesmo estando em outro lugar. Não deixou fora isso aqui. Gente, por favor, a primeira arma que eu tenho que ter precisa ser fé. A fé vem antes de qualquer outra coisa. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso crer em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus, meu irmão. Creia em Deus, minha irmã. Creia. Amém. Ele pode fazer milagres. O amor. Amor. Guarda do que eu vou te dizer. A base de uma família não é o amor. É Deus. Mas Deus é amor. Estão entendendo a diferença? Porque amor, a gente pode imaginar que é só os meus sentimentos, a minha vontade, aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu não estou sentindo. Isso não pode ser a base do seu, da sua família. Mas Deus tem que ser a base da minha família. Agora, quando eu tenho Deus, automaticamente eu vou ter amor. Então eu não posso inverter a ordem, porque se eu colocar o amor como sendo a base para a minha vida, eu estou colocando todo o meu sentimento naquilo. Aí o dia que eu estou bem, legal, o dia que eu não estou bem, acaba a casa, né? A família se destrói completamente. Então a essência, a base da nossa família, da família de Deus, que está usando a arma poderosa, é Deus. Mas Deus, Ele é amor. Ou seja, quando Deus está agindo, a linguagem nossa muda, o nosso comportamento muda, o perdão acontece com facilidade, a restauração acontece com facilidade, há uma diminuição muito grande do número de divórcios. Gente, 2019, antes da pandemia, os Estados Unidos teve 2.200.000 casamentos. Mais 1 milhão de divórcios. É assustador. O que a gente tem que fazer? Inspirar os outros com amor. Como é que a gente inspira? Vivendo amor em casa. Sendo referência para outros. Ah, mas pastor, não estou bem, então se cura logo porque tem gente precisando da sua ajuda. Se restaura logo porque tem gente precisando de ajuda. Tem gente do seu lado, precisa ser carregado. Tem gente do seu lado, está ferido. Vamos embora, gente, restaura logo isso. Perdoa logo. Ama logo. Pede perdão logo e vamos embora. Bola para frente. A arma que Deus quer para mim e para você é o amor que só Deus nos dá. 1 Pedro 4:8 diz o seguinte: sobretudo, amem-se em... Sinceramente, está errado aqui meu texto aqui. Sinceramente, uns aos outros. Sinceramente, ou seja, não é de qualquer jeito, não é de falso, não é de aparência. Amem sinceramente uns aos outros, porque o amor, olha o que ele faz, perdoa muitíssimos pecados. Arma que restaura, que serve para a gente como exemplo e referência para outras pessoas. E a terceira e última coisa, não quero me alongar hoje, que é só a introdução. Qual é a primeira arma que eu tenho que usar? Segunda arma? Qual é a terceira? Não falei ainda. Terceira é as promessas de Deus. Eu preciso aprender a confiar nas promessas de Deus. Confiar de verdade. Porque Deus, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir. O que Ele prometeu, irá cumprir. Olha o que diz Salmo 103, versículos 17 e 18. Salmo 103, versículos 17 e 18. Mas o amor leal do Senhor é de eternidade a eternidade para com os que o temem, e a sua justiça para com os filhos dos seus filhos, para com os que guardam a sua aliança e se lembram de obedecer aos seus preceitos ou decretos. Gente, Deus, Ele é fiel. Ele é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao seu propósito. Ele quer levar o seu povo para Ele. Se eu for falar a você a visão que Deus me deu sobre os finais dos tempos, o que vai acontecer na frente, a gente tem que estar empolgado com isso.
Eu quero não somente ir sozinho para lá, eu quero levar minha família, eu quero levar os outros, quero levar... Sabe, a gente tem que ter o pensamento nos outros. Aliás, se eu quero apressar a vinda do Senhor Jesus, tem que ser mais e mais testemunha dele para as pessoas. E é isso que diz em Mateus. Mas entenda bem, queridos, eu preciso acreditar nas promessas do Senhor. Jesus falou o seguinte: estou voltando. Você crê nisso? Você vive nessa expectativa? Você espera ele voltar? Não é para fugir do mundo, não. Eu estou esperando ele voltar, não é porque eu quero me escapar do mundo, não quero ter mais problema, não quero... Não, aí significa que você quer morrer. Não. Mas esperar a volta do Senhor Jesus significa desejar ter um encontro com Ele eterno. Querer mais que tudo ficar com Ele. Eu quero desafiar você, queridos, a você ler a palavra do Senhor, que existe mais de 7.000 promessas. E a gente crer nelas, orar em cima delas, se apropriar dessas promessas. E dizer: Senhor, eu quero viver isso aqui na minha vida. Preciso viver isso na minha casa, na minha família. E me ajuda, Senhor, me ajuda a ser exemplo e inspiração para outras pessoas também virem com a gente, para poder ir estar com o Senhor eternamente. Amém. Que a gente tenha isso no coração, queridos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor nos deu 3 armas que a gente pode usar: a fé, o amor e as promessas. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Ela é essencial para a gente poder viver o melhor de Deus aqui na terra. Teremos um retiro com palavras que eu creio que vão muito além do que você pode imaginar. Neemias soube do que estava acontecendo com o povo. Foi um homem de fé, de muita oração, mas também de muita ação. Neemias foi o homem exemplar, porque ele liderou um povo. Talvez eu quero dizer a palavra aqui aos homens. Deus tem expectativa de que vocês se posicionem como Neemias se posicionou. Vamos fazer alguma coisa. Vamos lutar por nossa família. Porque hoje a situação está feia aí fora. As pessoas estão perdidas. Em depressão profunda, em angústia profunda. E eu quero dizer a vocês, alguns casos precisam de remédio. Mas alguns deles, na maioria deles, precisa de Deus. Precisa de Jesus. Porque Jesus pode transformar tudo em qualquer lugar, em qualquer pessoa. Ele pode fazer isso. Você crê nisso? Amém. Então fique em pé, por favor. Vou parar porque tem gente com fome. E tem uma sopa para vocês ali. Quem está com fome aqui? Só alguns estão com fome, outros não, né? Feche os seus olhos agora, por favor. Feche os seus olhos, queridos. Eu queria que você pensasse agora na sua família e você orasse por ela. E dissesse: Senhor, me ajuda. Me ajuda a lutar pela minha família, para que ninguém se perca, ninguém se desvie. Filhos, pai, mãe, ore por eles agora. Agora ore pelos parentes distantes seus. Parentes que ainda não conhecem Jesus, mas que muitos deles olham para você e querem ver você como referência. Peça: Senhor, me ajuda a ser inspiração, referência para essas pessoas do que é viver como cristão. Nos ajuda a ser, Senhor, testemunhas poderosas do seu amor, da fé que temos em Ti. Nos ajuda a ser referência para as pessoas, para que possam se voltar para Ti. E nos usa tremendamente para poder abençoar essas pessoas também. Agora, Senhor, abre nossos olhos, para que a gente possa olhar para quem está do nosso lado, que está ferido, que está machucado, que está desanimado, sem esperança, que está sem perspectiva de futuro, e está vivendo à mercê desse mundo. Por favor, peça para que o Espírito Santo possa abrir os seus olhos, para que você possa ter compaixão dessas pessoas. E assim vocês possam se mover em direção a elas também. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, obrigado por esse tempo. Obrigado porque podemos aqui refletir um pouquinho na Tua palavra.
e saber que o Senhor está neste lugar, nos inspirando, nos levando a viver momentos gloriosos na Tua presença. Mas queremos muito mais do que isso. Eu sei que isso tem a ver com o seu coração. O seu coração, Pai, não visa apenas nos abençoar, mas nos abençoar de forma que a gente possa levar outras pessoas para também serem abençoadas por Ti, Pai. O Senhor não pensa apenas em nós, mas o Senhor quer salvar a todos. E o Senhor quer nos usar poderosamente para isso. Abre então nossos olhos. A realidade ao nosso redor, Senhor, ela precisa da intervenção do Senhor. E eu sei que o Senhor vai usar o Teu povo para isso. O Senhor vai usar a mim e a você para isso. Nos ajuda, Senhor, nos dá coragem para lutar pelas famílias, lutar pela salvação de pessoas, lutar pelo resgate de vidas. Nos ajuda a fazer isso, Pai. Por favor, é a minha oração. Obrigado também pelo alimento que queremos comer nesta hora. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pode sentar, por favor. Gostei, Wesley. Vou usar isso aqui. Vou comprar na igreja para usar. Gostei. É de igreja contemporânea isso aqui ou não? É? Eu vou usar. Vou deixar de lado o púlpito. Eu quero só dar uns avisos rapidinho. Mas